Queridos, em junho de 2014, um homem chamado Marcelo Nascimento, considerado como o maior mentiroso do Brasil, ele deu uma entrevista num programa televisivo no SBT. Ele contou as suas grandes façanhas. Uma delas, segundo ele, foi quando ele alugou um helicóptero, porque o único dinheiro que ele tinha só dava para alugar aquele helicóptero, e ele queria participar de uma festa no Recife Folia, e ele queria entrar no camarote da Gol. Então ele alugou um helicóptero, e ele desceu com o helicóptero no meio da festa, e quando ele saiu, perguntaram: quem é você? Ele falou: eu sou o filho do dono da Gol. E ele entrou no camarote, deu entrevista para repórteres, saiu com atoras da televisão, fez o que fez como o filho do dono da Gol. Na verdade, era um mentiroso de carteirinha. Ele ficou preso por muitos anos, e no período dessa entrevista, ele ainda estava preso em regime aberto, foi concedido licença para ele poder trabalhar, e recentemente saiu um filme chamado VIPs, a respeito da história desse mentiroso, Marcelo Nascimento. Na entrevista para esse programa de televisão, ele propôs algo em como fazer uma venda, que agora, segundo ele ensina as pessoas a venderem um produto. Então eles foram para 25 de março, pegaram uma fita de uma câmera, essas câmeras que eles filmam, essa fita não serve para passar lugar nenhum, só serve para aquela câmera, e eles foram para 25 de março, e ele disse que ia ensinar a pessoa mais difícil, mais ruim de vender, sabe aquele que não vende nem nota de 50 por R$5? É esse camarada. Eles pegaram e levaram lá na 25 de março e falaram: você vai vender essa fita por R$50, ela valia 15. E o rapaz tentou por 1 hora vender aquela fita, não conseguiu. E então ele chegou no rapaz e disse o seguinte: agora você vai vender da seguinte maneira, você vai usar essas palavras, você vai parar a pessoa na rua, e a primeira pergunta que você vai fazer para ela é: você tem um sonho? Todo mundo tem um sonho. Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Se você não tem sonho, o negócio está feio para o teu lado. Né? Se você não tem um sonho, você tá prestes para morrer. Né? Martin Luther King, ele diz, né? Aquele que não tem um sonho, não merece viver. Né? Nós temos que sonhar. Todo mundo tem sonho. Então, com essa pergunta, as pessoas diziam: não, eu tenho sonho sim. E ele mostrava a fita e falava: e se eu disser para você que o teu sonho e a maneira como você realiza está nessa fita? E por apenas R$50, você pode chegar na sua casa e ver o seu sonho e como você vai concretizar esse sonho passar diante dos teus olhos. As pessoas compraram a fita. As pessoas começavam a querer a realização do sonho, mas não tinha onde elas passar aquela fita, porque aquela fita só servia para a câmera. A verdade é que Marcelo Nascimento, ele ensinou aquele rapaz em como enganar as pessoas. Segundo eles, é uma tática de venda. Mas o engano, ele não é algo usado por muitos vendedores inescrupulosos. O engano, ele sempre foi usado desde que o mundo é mundo. Satanás, ele enganou Eva como o primeiro pecado. Foi assim que Deus disse? Não comereis dos frutos das árvores do jardim? Imagina, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. A verdade é que quem está por trás de todo engano, de toda mentira, é Satanás, porque ele é o pai da mentira. E assim como ele agiu no Éden, como ele age nos dias de hoje, ele estava agindo no século 21, no desenvolvimento, no crescimento da igreja, através da vida de uma jovem. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o médico que escreveu o livro de Atos, eles estão em Filipos. A primeira cidade que eles chegam na Macedônia, na Europa. Ali eles haviam proclamado o evangelho no local de oração, na beira do rio. Ganharam Lídia para Jesus, foram para a casa dela e ali se estabeleceu a igreja. Paulo, Silas e os missionários passaram a viver ali por um período e proclamando o evangelho. E então, no capítulo 16, versículo 16, é o seguinte: que aconteceu que indo nós
Veja que aqui Lucas, ele está se incluindo na narrativa. Veja que aqui é utilizado o pronome na terceira pessoa. Indo nós, Lucas está junto, para o lugar de oração, que era junto ao rio, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A prática de cartomancia, adivinhação do futuro, espiritismo, ela não é nova. Ela é antiga. Essa jovem, ela seguia Paulo e Silas todos os dias quando eles iam caminhando. Mas segundo o texto bíblico, era uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. A expressão adivinhador vem do termo grego piton, que é uma cobra. E essa cobra piton, ela era uma serpente que ela ficava, na verdade, era uma estátua que ficava dentro de um oráculo dos templos gregos, e as sacerdotisas de Apolo, segundo eles, elas tinham o poder de prever o futuro das pessoas. Por isso que aqui o escritor, no caso Lucas, ele vai traduzir como espírito adivinhador, o termo piton. Ou seja, assim como as sacerdotisas de Apolo, essa moça, ela também tinha o poder de prever o futuro das pessoas. Mas, na verdade, ela não tinha poder nenhum. Na verdade, quem estava por trás das sacerdotisas de Apolo, quem estava por trás dessa jovem, eram os demônios. Era eles que agiam por intermédio dela. E segundo o texto, diz que, seguindo Paulo, e a nós clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Aparentemente, quando olhamos para esse versículo, parece que essa moça, ela estava fazendo um bom serviço para a igreja. Parece que ela estava apoiando no processo de evangelização. Mas, na verdade, ela estava zombando e tentando arrumar um meio para denegrir Paulo, denegrir Silas, visto que em muitas cidades, e provavelmente Filipos era assim, o Império Romano, ele tolerava outras religiões, mas ele não aceitava que elas eram realizadas dentro do espaço romano, no caso, dentro da cidade. Por isso que o local de oração dos judeus era fora da cidade, na beira do rio. Então, quando eles iam caminhando para a cidade, aquela mulher vinha atrás gritando: estes homens proclamam a palavra do Senhor, esses homens proclamam o Deus Altíssimo. E isso foi acontecendo por vários dias. Agora, você imagina, você saber que há uma pessoa possessa, que fica andando atrás de você, denegrindo o evangelho, denegrindo você. Isso vai acabando com a tua paciência. E Paulo sabia muito bem que aquela mulher, ela era usada pelos demônios. Ela era abusada espiritualmente, mas ele sabia também que ela era abusada humanamente. Porque, segundo o texto, muitos homens, empresários, lucravam com ela. E só um parênteses. Essa tática de você ir para alguém e prever o seu sonho, prever o seu futuro, o que vai acontecer, com quem você vai casar, isso é demônio, meu irmão. Isso é demônio, minha irmã. Esse negócio de você ir lá, não, eu vou falar com o meu ente que morreu. Isso é demônio, meu irmão. Não tem, ninguém ressuscita dos mortos, a não ser pelo poder de Jesus Cristo. Não há ressurreição fora de Cristo. Tudo isso é mentira deslavada. Satanás, ele não consegue prever o futuro de ninguém, porque ele não é onisciente. Mas ele sabe tudo o que aconteceu no seu passado. Então, muitas vezes a gente escuta algumas coisas de alguém falando e a gente acredita. É que nem dizer que a cor amarela atrai dinheiro e você acreditar nisso e pintar a tua loja de amarelo. Não é? Muitos não fazem isso. É que nem você acreditar que o verde traz esperança e você pinta a tua casa de verde. E a gente começa a cair nessas coisas, ler horóscopo, que são coisas óbvias. O seu dia será uma bênção, não se meta em confusão. Lógico!
Uai, mas nem precisava dizer uma coisa dessa. Mas a gente lê o horóscopo, a gente faz, uau! Que coisa, você viu o que falou aqui? Meu dia vai ser uma bênção. É só não meter em confusão. Mas meu filho, até minha filha de 10, 11 anos de idade sabe disso. Não precisa alguém estudar tanto para dizer isso para você. Mas a gente fica encantado e muitas vezes busca essas coisas. E pior ainda, tem muitas pessoas que buscam Deus como se Deus fosse revelar o teu futuro. Mas Eclesiastes diz o seguinte, que Deus colocou o conhecer a eternidade no nosso coração, mas não saber o futuro, e isso nos mata. Porque todos nós sabemos que nós viveremos eternamente, amém? Mas o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Não tenho a mínima ideia. E isso exige de nós, sabe o quê? Fidelidade ao Senhor 24 horas por dia. Você vai ver eternamente. Eu vou voltar. Quando? Não te interessa. O que cabe a você, seja fiel. É o que a palavra de Deus nos ensina. Fecha parênteses. Essa mulher, extorquida por homens, abusada espiritualmente pelos demônios, ela vai ser liberta pelo poder de Deus. Pelo poder de Jesus Cristo. Porque segundo o texto, no versículo número 18 diz, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo já estava perdendo a paciência. Não pense você que perder a paciência não é de Deus, viu? Eu perco a paciência com os irmãos aqui, os irmãos falam, seu pastor, você está bravo? Não, meu irmão. Você está me apurriando, que nem aquele endemoniado ficava apurriando. O Paulo lá, vai expulsar esse demônio teu aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Estava lá indignado. Voltando-se, disse o Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha a manifestação do poder de Deus. No mesmo momento, Paulo parou, essa mulher vinha seguindo por vários dias, ele ficou indignado, e ele disse o quê? Em nome de Jesus, eu ordeno, sai dessa mulher. O texto não narra, mas com certeza essa mulher foi convertida naquele momento. Aquela mulher foi transformada pelo poder do Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, e é isso que nós vamos ver daqui para frente, é que o poder de Jesus Cristo é notório na narrativa. O Senhor que dirigiu Paulo da Ásia até a Macedônia, o Senhor que dirigiu ele até a cidade de Filipos, que colocou ele naquele local de oração, que converteu o coração de Lídia, agora colocou essa mulher no caminho dele, para que ele expulsasse os demônios dela, para que Jesus manifestasse o seu poder naquele momento, mas o poder de Jesus seria muito mais manifesto ainda. Isso era apenas como eu posso dizer, quem falou? Um exemplo, uma pitada do grandioso poder de Jesus. A verdade é que Jesus, ele manifesta o seu poder desde o primeiro século e continua manifestando até os dias de hoje. Amados, há muitas pessoas possessas por demônios. Há muitas pessoas que zombam do Evangelho. Há muitas pessoas que zombam da igreja do Senhor. Há muitas pessoas que têm sido abusadas espiritualmente por Satanás. Há muitas pessoas que vivem nos dias de hoje que são abusadas humanamente pelas pessoas inescrupulosas que nem essa mulher, que precisam ouvir de Jesus. E essas pessoas estão andando atrás de mim e de você todos os dias. Todos os dias você se depara com pessoas abusadas e extorquidas no seu trabalho, na padaria, na rua, no trânsito. Todo dia há esse tipo de pessoa perto de você. E o que você precisa fazer? Proclamar o Evangelho para essas pessoas. Porque quando nós proclamamos o Evangelho, essas pessoas são libertas pelo poder do Senhor Jesus. E esse poder que vai ser notório na vida das pessoas, na vida do apóstolo Paulo, dos missionários, é esse poder que vai ser notório nas situações que ocorrem na vida. Acabamos de cantar que o Senhor é fiel e é bom em todo tempo. Mas não tem hora que a gente fica meio assim, será que Deus está nessa coisa? Eu acho que Paulo pensou nisso. Porque após ele expulsar o demônio dessa moça, o que vai acontecer? Ele vai tomar uma surra, ele vai para a cadeia, o negócio vai ficar feio para o lado dele. Mas Jesus vai manifestar o poder dele, fazendo o quê? Libertando seus servos. Jesus é poderoso para isso. Ele quis mostrar para Paulo que ele não é poderoso apenas para usar Paulo para libertar aqueles que estão cativos.
Ele é poderoso para libertar Paulo quando esse estiver cativo. Por isso que Paulo não tem o que temer. Por isso que ele precisa continuar proclamando o evangelho. E é isso que o Senhor vai permitir. O texto continua dizendo o seguinte: vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos profetas, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Algumas coisas que é importante você entender. Eles estavam em 4, porque só levou 2. Ele levou os 4. Porque Timóteo e Lucas são romanos, são gregos. Mas Paulo e Silas são judeus. Apesar que Timóteo também era filho de judeu, mas eles não sabiam. E Paulo também era cidadão romano, mas eles não sabiam. Então eles pegam Paulo e Silas e eles levam até a praça. A praça era o local onde as autoridades se concentravam para determinar a lei, os julgamentos aconteciam. E eles levam lá, e a primeira coisa que eles fazem é uma acusação falsa. Por que eles estão levando Paulo e Silas até a praça? Porque Paulo e Silas expulsou o demônio daquela moça. E a fonte de lucro deles se esvaiu. Mas eles dizem o quê? Que esses homens estão perturbando. Esses homens estão proclamando costumes que não são romanos. E aí você entende o porquê que os cultos eram realizados fora da cidade de Filipos. Esses homens não toleravam esse tipo de coisa. Então, segundo o texto, continuando a leitura, vai dizer: propagando costumes que não podemos receber, nem prática, porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja, havia uma multidão ali na praça. Quando aqueles homens fazem essa acusação, a multidão começa a inflamar os magistrados. Onde já se viu isso? Vocês vão aceitar uma coisa dessa? É mais ou menos quando todo o povo estava diante de Jesus e Barrabás, e eles gritavam o quê? Solta Barrabás! Solta Barrabás! E Pilatos, se vendo pressionado, ele faz o quê? Solta Barrabás. É a mesma coisa que agora está acontecendo com os servos de Deus. A história se repete. As injustiças, os julgamentos, muitas vezes incorretos, também vão acontecer na vida dos servos de Deus. E está acontecendo aqui. Eles não fizeram o que estão sendo acusados, mas foram acusados. E depois de serem acusados, a lei romana dizia o seguinte: que você não pode condenar uma pessoa antes de ouvi-la, antes de julgá-la e antes de prendê-la. E o que vai acontecer com eles aqui? Sentença antes de ser ouvido, antes de ser julgado e antes de ser preso. Imediatamente, aqueles homens se viram acuados pela multidão e eles determinam a sentença. Desce o rei neles. Pode bater. Rasgaram as vestes dele. Os soldados naquela época eles usavam uma vara. E com aquela vara eles rasgaram as costas de Paulo e rasgaram as costas de Silas em praça pública diante de todos. Aqueles homens que fizeram bem para aquela mulher. Aqueles homens que foram usados por Deus para que ela fosse liberta do cativeiro espiritual e humano. Agora esses homens serão lançados para o cativeiro humano. Veja, o texto continua dizendo: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, o carcereiro ele obedece à ordem. Nas prisões do Império Romano no primeiro século, havia 2 alas, a ala exterior e a ala interior. Ou seja, a ala interior é como se fosse a solitária nos nossos dias. Né? É assim que fala, mano? Como que fala, então? Esqueceu também, né? Regime de disciplina. Então, aí tá aí, ó. Nada como falar com um rapaz que trabalha lá dentro, né? Regime de disciplina. For para o regime de disciplina. Não pode receber visita, não pode ver a luz do dia e ainda pior, fica preso no tronco. As pernas são abertas, prende um lado, prende o outro lado da perna e ali eles ficam. Agora imagine esses homens presos num tronco, numa postura completamente desconfortável, com as costas abertas.
Nada foi tratado das feridas deles. Não poderiam receber a visita de ninguém. Mas o que esses homens fizeram? Ficaram ali reclamando? Oh Deus, o que é isso? Ah, você está de brincadeira comigo? Eu vou lá pregar o evangelho, um negócio desse me acontece? O Senhor me tirou lá da Ásia, me deu a visão de um macedônio pedindo ajuda, eu vim até aqui, até agora não preguei para macedônio nenhum, preguei para uma mulher que é lá de Tiatira, essa mulher converteu, estou andando para a rua, abençoei uma outra endemoniada, e onde eu vim parar? Paulo não poderia começar a confrontar Deus? Paulo não conseguia dormir, gente, é tanta dor nas costas, posição desconfortável. Mas o que ele vai fazer? Olha o próximo texto, versículo 25. Por volta da meia-noite. Olha, já está tarde da noite, gente. Esse homem não dorme. Muita dor. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Esses homens estão louvando e buscando a presença do Senhor em meio à dor, em meio à masmorra, na escuridão de uma cela, num momento desconfortável da vida, num momento de crueldade. Eles não estão reclamando, mas eles estão adorando, eles estão buscando a face do Senhor. Sabe por quê? Porque esses homens têm a plena convicção que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Esses homens têm a plena convicção que o Deus que libertou aquela mulher possessa, Ele é poderoso para libertá-los daquela prisão. E é o que acontece. Porque o texto vai dizer que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Era muito comum os terremotos acontecer ali naquela região. Mas terremoto centralizado, direcionado para romper porta de cadeia e romper algema de preso, isso aí não era comum acontecer, não. As cadeias eram preparadas para isso. O que está acontecendo aqui é a manifestação do poder de Deus. E é exatamente algo que você precisa ter a plena convicção na sua vida. De que assim como Paulo, Silas, sofreram e foram perseguidos quando a igreja avançava, assim nós seremos. Não pense você que as coisas vão ser diferentes comigo e com você, meu irmão. Toda vez que a igreja se levantar, toda vez que a igreja começar a crescer, toda vez que a igreja alcançar uma relevância na cidade, a igreja vai ser perseguida. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, você vai ser perseguido. Quantas vezes eu e você não ouvimos das pessoas dizer o seguinte: rapaz, eu comecei na igreja, parece que o negócio piorou. Nossa, mas começou a parecer inimigo para tudo quanto é lado, gente. Mas é um tal de falar mal de mim, é um tal de pessoas me perseguir no trabalho, é um tal de pessoas me perseguir dentro dos lugares onde eu estou. Mas por quê? Porque você é luz. E no meio das trevas, quando a luz chega, a luz é perceptível. E as pessoas odeiam a luz. E pelo fato de odiarem a luz, vão odiar você. Jesus Cristo disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que ele está dizendo. Não desanima não, meu irmão. Não desanima não, meu irmão, mas aguenta a dor. E é o que a igreja precisa aprender hoje. Quantas vezes, amados, nós estamos passando por dificuldade e nós abandonamos o Senhor. Ou pior ainda, nós culpamos Deus. Eu fui fazer o bem, olha o que aconteceu comigo. Imagina. Querido, entenda o seguinte. Deus está em todos os lugares, amém? Deus vê todas as coisas, amém? E Deus pode todas as coisas, amém? Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Isso é fato. Isso está nas Escrituras. Isso pertence ao Senhor. São os seus atributos incomunicáveis. Só Ele pertence. Só Ele tem isso. Então fique em paz. As injustiças que você está sofrendo na vida, Ele vê. As perseguições que você está passando na vida, Deus vê. As acusações injustas que estão fazendo sobre você, Deus está ouvindo. Mas não adianta você ficar reclamando, porque a reclamação não resolve. Então o que você tem que fazer? Orar, louvar a Deus. Quando eu meditava nessa palavra, ficou muito na minha cabeça aquela música. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Precisando?
louve. Vamos cantar um pedacinho dela? Aquele pedacinho? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É isso, meu irmão. Tá chorando, louva. Tá doendo, louva. Chutou o pé da cama, dá glória a Deus. O marido fez o que você não gosta, clama, ora, não para ele morrer, mas para Deus trabalhar no coração dele. As coisas estão difíceis, louve a Deus. Mas o que a gente faz? Contrário. As coisas ficam ruins, a gente para de orar e para de louvar. É por isso que as coisas pioram, meu filho. Faça como Paulo e Silas. Porque quando você estiver buscando o Senhor, focado nele, ele vai, de maneira ordinária ou extraordinária, manifestar o poder dele na sua vida. E você nem vai entender o que está acontecendo. Da noite para o dia, o terremoto vai acontecer, vai abrir porta de cadeia, vai cair algema, as coisas vão acontecer. Você vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Deixa que Deus está trabalhando, meu filho. Deus está fazendo. Então confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, minha irmã. Ele é o Deus que liberta os seus servos. Então continue firme. Amém? Segunda verdade que a gente vê nesse texto é que Jesus manifesta o seu poder fazendo o quê? Concedendo vida aos mortos. O texto diz que o terremoto acontece e então o carcereiro estava fazendo o quê? Dormindo. Amados, perceba o contraste. Paulo e Silas, tudo cortado, sofrendo, preso no tronco, estão acordados, louvando a Deus. O carcereiro está fazendo o quê? Dormindo aí, Fabião. O carcereiro está lá dormindo lá, por quê? Porque ele está confiando no quê? Na fortaleza da prisão. Aqui ninguém entra. Quero ver esses homens serem soltos. Ele está lá, tranquilo, dormindo. Então o que acontece? Despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Imagine o susto desse homem. Esse homem dá um pulo, não sei se ele estava dormindo na cadeira, se ele estava no colchãozinho do lado, se ele estava... onde ele estava dormindo, mas ele estava dormindo. E esse homem, de repente, ele acorda com o barulho de terremoto, aquela escuridão danada, porque com certeza não tinha energia, apagou os lampião, aquele trem. O hora que o homem olha, as portas dos presídios, tudo aberta. E ele não consegue olhar para dentro da cela. Por quê? Porque lá é uma escuridão. Então, o que ele faz? Ele sabe que a vida dele se foi. Por quê? Porque os presos fugiram. E qual que era a lei determinada para o carcereiro que deixasse os presos fugir? Morte. Então ele estava morto. Então o que ele fez? Eu não vou esperar ser condenado à morte. Eu vou tirar a espada e eu vou me matar. Só que dentro da cela, Paulo e Silas via tudo que estava acontecendo fora da cela. Se eu fosse pentecostal agora, eu ia fazer uma aplicação aqui que você veio na cabeça, mas já saiu já. Deixa para lá, estranho. Não vai dar certo, não. Então, no versículo 28 diz o seguinte: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Não fugiu ninguém. Veja, aquele homem que estava ali para receber o mal, ele proclama o bem para aquele que estava pronto para lhe fazer o mal. Porque ele entende que o mal não se paga com mal. O mal se paga com bem. Não faça isso. Aquele homem fica desesperado, o versículo diz que ele pede então o quê? Olha lá, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele homem que estava morto fisicamente, porque a sentença para ele era morte, ele teve a sua vida poupada quando ouviu a voz de Paulo dentro do presídio, dentro da cela, dizendo: não faça isso. Ele entrou tremendo de...
Quando ele vê que Paulo e Silas e todos os presos estão lá, esse homem cai de joelhos, porque ele sabe que a sua vida foi poupada. Aquele homem que estava prestes a morrer, agora ele tem vida. Mas aquele homem que obteve vida física, ele percebe que ele está morto, mas não fisicamente, espiritualmente. Ele sabe muito bem que aqueles homens que estão lá dentro é um homem de Deus. Com certeza ele soube o que aconteceu com esses homens lá fora, o que esses homens fizeram, por que foram condenados. E agora eles estão vendo que, de fato, o poder do Senhor se manifestou na vida deles, quando expulsou o demônio da jovem, foi o mesmo poder que libertou eles do presídio. E é esse poder que ele necessita para que ele tenha vida espiritual. Então, imediatamente ele diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu estou morto espiritualmente e eu quero receber vida espiritual. O que eu tenho que fazer? Paulo e Silas, eles vão direto ao ponto. Qual que é a resposta deles? Vamos ler junto? Responder, versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles vão direto ao ponto. Veja, eles não pregam, olha, primeiro você precisa ir lá na igreja, fazer uma visita, ver como é que é o culto, ver se o louvor vai estar do teu agrado. Você precisa dar uma olhada lá como que é a exposição bíblica. Você precisa fazer isso, isso e isso. Aí depois nós vamos ver se você está pronto para ser salvo. Irmão, esse homem nunca pisou numa igreja. Esse homem está dentro de um presídio. E Paulo só olha para ele e fala assim, tem uma coisa, a única coisa que você tem que fazer, meu filho, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, ele vai no fulcro do problema. Ele vai no objetivo da missão. A fé em Jesus Cristo é o único meio de salvação para aquele que está perdido. Não há outro meio. Basta crer em Jesus Cristo. Frequentar a igreja não salva. E olha que eu sou pastor de igreja e quando você falta eu fico chateado. Mas frequentar a igreja não salva. Mark Driscoll, ele diz o seguinte, que você pode nascer na igreja, você pode crescer aprendendo nas escolinhas da igreja, você pode casar dentro da igreja, você pode morrer e seu funeral ser feito na igreja, você pode ser enterrado pelos irmãos da igreja e assim mesmo passar a sua eternidade no inferno. Se você estiver na igreja e não em Cristo. Porque o único que pode salvar é Jesus Cristo. Placa de igreja não salva. A igreja presbiteriana do Brasil não salva ninguém. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja bíblica, uma igreja que preza pela proclamação da palavra de Deus. Isso é fato. É uma igreja que você deve congregar. Não vai embora não, irmão. For embora é pecado. Brincadeira. É uma igreja bíblica, mas a igreja presbiteriana do Brasil não salva ninguém. Mas ela proclama o Jesus Cristo, aquele que é poderoso para salvar a tua vida. E foi exatamente isso que Paulo proclamou. E depois o texto ele diz que ele fez o quê? Proclamou para a família dele. Olha lá. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Gente, que coisa extraordinária. Aquele homem que prendeu Paulo e Silas, sem ligar para a situação deles, para as feridas deles, para a dor que eles passavam, agora ao ser transformado pelo Senhor, a primeira coisa que ele faz é cuidar dos seus irmãos da fé. Eu vou cuidar da ferida de vocês. Eu não me preocupei com vocês, eu estou completamente errado. Agora minha perspectiva mudou. Eu não olho mais para vocês como inimigos. Vocês são meus irmãos em Cristo, vocês são minha família. E então aquela demonstração daquele homem, a demonstração de conversão. E ao mesmo tempo aquele homem com a sua família, todos são batizados. Agora, olha que interessante. Esse homem que lavou as feridas dos apóstolos, teve todas as suas feridas espirituais lavadas por intermédio do batismo. Fisicamente, Paulo e Silas foram lavados das suas feridas externas, mas aquele homem, ao ser batizado, foi lavado da sua ferida interna, da sua falta de fé.
do seu pecado, aquele homem e sua família foi purificado pelo poder do Senhor. E a partir dessa purificação, o que acontece? Uma explosão de alegria. Aquele homem que estava angustiado, aquele homem que há pouco estava achando que a única solução para o seu problema era a morte, agora aquele homem está à mesa, assentado com os servos de Deus, desfrutando de grande alegria, porque é assim que Deus faz conosco. Está sofrendo, irmão? Está difícil a caminhada? Está achando que a única solução para o seu problema é você acabar com a sua vida? Muitos de nós, às vezes, achamos isso. Não tem mais jeito. Eu estou endividado de uma tal maneira que eu não consigo mais sair disso. Eu estou passando por uma situação que trouxe uma tristeza, uma amargura tão imensa para o meu coração, que a única solução que eu vejo para mim é eu tirar com a minha vida. É eu acabar com ela. Mas assim como aquele dia Paulo e Silas foram enviados por Deus naquela prisão, nessa noite, Deus trouxe você até aqui. Não numa prisão, mas uma igreja. Para declarar para você que Ele te ama e Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. A morte não é sua solução. A solução que Deus tem para você é vida e vida eterna. Não deixe a dor consumir teu coração. Não deixe essa proposta satânica de que somente a morte é a solução para você, porque não é. Jesus Cristo é a solução para você. Então, assim como Paulo disse para aquele carcereiro, eu quero dizer para você nessa noite: crê no Senhor Jesus e você e a sua casa provará de salvação. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e todas as suas feridas, todas as suas dores, todas as suas angústias serão lavadas, serão transformadas pelo sangue de Cristo. Crê no Senhor Jesus e ainda hoje, quando você voltar para sua casa e sentar na mesa com sua família, você vai ter o seu coração irrompendo de alegria, seu coração fervoroso, aquela tristeza, aquela amargura, aquela solidão vai ser levado embora pelo Senhor e você vai desfrutar de uma nova vida. Mas creia no Senhor Jesus. Não tem outro caminho, amados. Lutas, circunstâncias difíceis nós vamos passar na vida. Mas o único que pode reverter toda essa situação é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não é o seu parente, não é o seu relacionamento, não é você mudando de casa, não é você começando um negócio novo, não é você ganhando mais dinheiro, não é você começando um novo relacionamento, não é nada disso. A história nos mostra isso. Pessoas trocam de relacionamento como quem troca de roupa e nada resolve. Pessoas trocam de emprego da noite para o dia e nada resolve. Pessoas estudam, mas continuam ignorantes sem conhecer o Senhor Jesus. A solução desse mundo não traz alegria e paz para o nosso coração. O único que traz alegria e paz para o nosso coração é Jesus Cristo. Então o que você precisa fazer? Ir direto ao ponto. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Então receba o Senhor Jesus no teu coração. Abra o teu coração para o Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para conceder vida aos mortos. E por fim, Jesus manifesta o seu poder, fazendo o quê? Honrando os seus servos. O texto diz o seguinte: quando amanheceu, passou a noite. Uma noite que era para ser algo desesperador, terminou bem, né? Começou com choro, terminou com festa. Deus faz essas coisas. É maravilhoso. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. O texto não diz, mas com certeza, Paulo não passou da noite para o dia na casa do carcereiro. Foi lá, comeu, curtiu, glorificou a Deus e voltou para a cela. Por quê? Porque ele sabia que se no outro dia cedo chegassem os oficiais lá, ele não estivesse lá, ia prejudicar o carcereiro. Imagina que ele queria algo assim. Então ele com Silas está lá na prisão.
Outro dia amanhece, os pretores, que são os magistrados, sabendo que exageraram, que quebraram a lei romana, porque não deram um julgamento justo, já condenaram imediatamente, faz o quê? Vai lá e liberta aqueles homens lá, manda eles para fora do presídio. Quando eles chegam lá, eles falam para o carcereiro entra lá, Paulo, Silas, vocês estão livres, pode ir em paz. O que vai acontecer? Olha o texto. Paulo, porém, lhe replicou: sem receber havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Gente do céu, já pensou? Paulo olha para o carcereiro e fala assim: eu sei que você não tem nada a ver com isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses homens nos condenaram publicamente, nos fizeram passar por ridículo diante de toda a sociedade, nos envergonharam, e eu tenho uma declaração para fazer aqui. Eu sou romano. E eu conheço a lei romana. Eles não cumpriram a lei romana. Então, se eles fizeram isso diante do povo, eles vão ter que vir aqui. Eu não vou sair daqui. Já viu? Um preso falar: eu não saio da cadeia. Né? Enquanto quem me prendeu não vinha aqui me tirar. Paulo está ali. Por quê? Porque Deus tem honras para Paulo. Paulo foi envergonhado, mas agora ele vai ser honrado diante de todos. E aí o texto vai dizer o seguinte, que Paulo está falando com o carcereiro, e provavelmente os oficiais estão ali para o lado de fora ouvindo. E aí o texto diz o seguinte: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Os camaradas falaram assim: gente, agora nós estamos enrolados, sabe por quê? Porque aqueles que condenam cidadão romano, sem antes ouvi-los, dar um julgamento justo, esses vão agora ter uma lei muito mais severa contra eles. Esses homens estão morrendo de medo. Como Paulo provou que era um cidadão romano, eu não sei. Segundo alguns estudiosos, diz que ele tinha certidão de nascimento, que era uma madeirinha que lá o cartório do primeiro século fazia, e eles andavam com essa certidão de nascimento. Provavelmente ele provou que ele era cidadão romano, tanto ele quanto Silas. Ao provar, esses homens falam assim: gente, nós estamos perdidos. Porque se ele recorrer, nós seremos condenados. Nós seremos açoitados. E até mesmo condenados à morte. Então, o versículo diz: foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Já pensou, gente? Aqueles homens que um dia antes estavam na praça, com a sua pompa de magistrado, dizendo: aqui nós mandamos e desmandamos. Se estão falando que vocês estavam bagunçando aqui, nós vamos jogar vocês na cadeia. Mas antes disso, o que vocês querem que faça? Não, dá uma chicotada neles. Pode chicotar. Aqui quem manda somos nós. E agora vocês prendem eles lá, prendem no tronco, que amanhã nós vamos resolver o problema. À noite Deus providencia a salvação dentro da prisão. No outro dia amanhece, Ele vai libertar os teus servos com honras. Esses homens, eles vão diante de Paulo e Silas e pedem desculpa. Você já viu o juiz pedir desculpa para alguém preso? Já viu algum juiz ir lá soltar alguém na cadeia? Falou: irmão, você me desculpa, rapaz. Eu abusei do poder, eu não podia ter feito isso, mas com servos de Deus isso aconteceu. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é para honrar o crente. Deus é especialista nisso. Deus, Ele permite as pessoas tirarem sarro de você. Deus permite as pessoas perseguirem você. Deus permite as pessoas fazerem você passar por ridículo, para depois honrar você sobremaneira. A ponto das pessoas olharem e falar assim: gente, nós estamos errados. Esses homens pedem para Paulo e Silas ir embora da cidade. Sabe por quê? Porque olhar para Paulo e Silas, andando naquelas ruas, é se autocondenar. Olhar para aqueles homens e falar assim: gente, se esses homens abrir a boca aqui, contar o que aconteceu, nós estamos enrolados. Então o que eles falam: vocês desculpa, mas faz um favor para nós, vai embora.
Ao mesmo tempo, essa atitude desses homens deixa claro que eles não querem saber nada do Evangelho. Eles querem que aqueles que proclamam o Evangelho saiam da cidade. Tudo bem, se é assim que eles querem, Paulo e Silas fará, mas não antes de fortalecer, encorajar e confortar a igreja do Senhor. Por isso o texto diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Provavelmente a igreja estava reunida na casa de Lídia, orando por Paulo e Silas. Eles não sabiam o que aconteceu meia-noite. Aconteceu dentro da prisão. Então Paulo e Silas chegam até lá na igreja. E eles começam a testemunhar da ação poderosa do Senhor. Eles começam a dizer: olha, nós estávamos lá presos, sofrendo muita dor, mas cantávamos, confiávamos no Senhor, orávamos. E o Senhor mandou um terremoto, nós fomos libertos, o carcereiro queria se matar. Ele já falou para ele: não fala um negócio desse aí. E ele ficou muito temeroso. Depois ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele cuidou das nossas feridas, nos alimentou. Depois, hoje pela manhã, vocês não têm noção, os homens foram lá pedir desculpa para nós. Porque é assim que Deus faz, irmãos. E naquele momento que Paulo está fazendo o seguinte, encorajando a igreja a continuar confiante no Senhor, mesmo quando esta é perseguida. E é esse encorajamento que hoje o Senhor traz para a minha vida e para a sua vida. Não deixe de honrar o Senhor, meu irmão. Porque aquele que honra a Deus é honrado por Deus. Aquele que se humilha diante do Senhor, ele é exaltado pelo Senhor. Mas aquele que se exalta, ele é humilhado pelo Senhor. Paulo e Silas se humilhou, mas depois Deus os honrou e eles foram lá e fortaleceu a igreja. E é exatamente o que já aconteceu comigo e com você. Quantos de nós já não passamos por tantas dificuldades na vida? Deus providenciou a salvação, Deus providenciou a libertação, Deus cuidou de todos nós. E hoje você pode dar testemunho e dizer: olha, eu provei disso. Por isso que testemunho é uma bênção. Testemunho fortalece a igreja, testemunho aviva a igreja, testemunho consola a igreja, porque mostra Deus agindo e honrando seus servos. Então você tem que contar, meu irmão. A gente faz um culto aqui, toda quarta, quinta-feira de novembro, que é o Dia Nacional da Ação de Graças. É um culto maravilhoso, onde os irmãos vêm e começam a contar todas as bênçãos que receberam do Senhor. Mas a gente não pode deixar simplesmente para o culto em novembro. A gente precisa compartilhar, porque isso fortalece a igreja, amados. Nós temos que contar diariamente as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Porque Deus cuida de nós. Então saia daqui nessa noite, certo de que você pode passar por momentos difíceis. E vai passar. Não tem jeito. Porque Satanás, sempre que a igreja caminhar, ele vai se opor. Você vai passar por momentos de vergonha. A gente vive dias onde a igreja tem sido perseguida. A gente vê leis, mais leis, tramitando dentro do Congresso para tentar acabar com a igreja. A gente vê governos que são inimigos da igreja do Senhor. A gente vê que nós estamos correndo muitos riscos de sermos colocados no cárcere. Mas a pergunta é: o que você vai fazer? Você vai temer isso? Não faça isso. Deus honra os seus servos. Então, confie no Senhor. Seja firme, porque Deus vai te dar uma oportunidade para dar a volta por cima. Amém? Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. O Deus que nós servimos é um Deus digno de toda a honra, é um Deus digno de toda a glória. Ele é grande.